Quando Jesus perguntou aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus gostava de perguntas, não é mesmo? Eu quero meditar com você hoje nesse tema. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Você está aqui pela primeira vez. Muito obrigado pela sua assistência aqui comigo. Obrigado por você ter se inscrito, se você já é inscrito. E vamos ao devocional de hoje, do Manhã de Esperança. Meu tema é: busque conhecer as pessoas. Jesus, quando faz essas perguntas, Jesus, na verdade, faz duas perguntas, né? Lá em Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? A primeira pergunta que Jesus faz é: quem dizem as pessoas que vocês estão vindo aí em Cesareia de Filipe, Cesareia e toda a circunvizinhança? Ali é um território dos romanos e há muita gente, e isso é novo, Jesus começando a andar pelas cidades e pregando o evangelho, e Jesus quer saber como está o pensamento dos discípulos, para saber se eles estão realmente entendendo qual é o propósito, qual é a intenção de Jesus em caminhar com eles e fazer deles discípulos do próprio Senhor. E a pergunta é: quem dizem as pessoas que eu sou? A primeira pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta mais abrangente porque ele quer chegar na segunda pergunta, que está no versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Aí entra em cena apóstolo Pedro, grande Pedro, né? Eu acho lindo a maneira como Pedro não se esconde. Pedro não se preocupa com a reputação. Perguntou, vou responder. Isso tornou Pedro um discípulo especial. Pedro se tornou o líder principal na igreja em Jerusalém. E aí o que a gente aprende com essa lição? Que se nós nos escondermos, nós não vamos ser notados e possivelmente não nos tornaremos pessoas líderes, pessoas vistas e pessoas que serão contribuintes, que vão ajudar outros a saírem da zona de conforto e trazer pessoas para um convívio melhor, mais saudável. O Evangelho é para isso. Deus nos salvou para influenciarmos pessoas. Não esqueça disso. Quando Jesus perguntou a Pedro, e eu acho legal isso, né? Tem vários eventos nos evangelhos que Pedro está sempre por perto. E quando Jesus estava se aproximando do mar, eles haviam pescado a noite inteira ou tentado pescar, nada apanharam. Lá em Lucas 5, versículo de 1 a 9, está narrada essa história. Jesus chegou perto do barco e falou: lança as redes para a direita. Eles lançaram e o barco quase foi a pique de tanto peixe que eles recolheram. Pedro reconheceu Jesus, tentou se esconder dele porque ele sentiu vergonha, ele não estava totalmente vestido, mas Pedro observou: este homem tem coisas diferentes. Nele há o poder especial de Deus. Pedro foi ouvindo aqui e ali, na multiplicação dos pães, a mesma coisa, Jesus testando eles, né? Mandou que ele saísse e comprasse pão. Jesus multiplica os pães, depois manda recolher os peixes, os pães e os peixes que sobraram, e Pedro está ali aprendendo junto com o mestre. Quando Jesus pergunta no versículo 15: mas vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro responde, porque Pedro já tem absoluta certeza. Jesus se tornou muito conhecido de Pedro. Por isso Jesus fazia muitas perguntas. Era muito comum em Cristo fazer perguntas, porque perguntas abrem a nossa mente. A gente precisa aprender a fazer perguntas, e perguntas inteligentes. Jesus não queria saber o que o povo pensava dele. Jesus, na verdade, queria saber o que os discípulos pensavam a respeito dele. E Pedro responde, versículo 16, respondendo-lhe Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E aí você sabe que há uma história muito linda. Jesus vai profetizar algo para Pedro que é muito especial. Ele disse também: digo, tu és rocha, tu és pedrinha.
E sobre esta rocha, Jesus está falando dele, sobre esta rocha você edificará a minha igreja. Pedro aprendeu, a preparação de Pedro é algo que me chama muito a atenção. Esses conselhos que Jesus dá, essas respostas que Jesus vai dando a Pedro, na verdade são preparos. As perguntas de Jesus eram muito intencionais. Todas as vezes que você fizer uma pergunta a alguém, seja intencional, tenha algum propósito. Se você não tiver nada para falar, é melhor ficar quieto. O sábio fica quieto, fala pouco, né? O insensato fala muito. Então Jesus, provocando Pedro a pensar, provocando as perguntas nos seus discípulos, eles levou à conclusão que o próprio Pedro entendeu e com convicção responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conhecer as pessoas através de perguntas é muito legal. Que você possa tirar lições para a sua vida desse texto de Mateus 16, de 13 até 17 que nós lemos. Deus abençoe você, tenha sempre esperança, seja intencional nos seus relacionamentos e seja bênção na vida das pessoas, assim como Jesus foi na vida de Pedro e Pedro foi bênção na vida de tantas pessoas. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Se você é novo aqui, obrigado por estar aqui comigo até o final. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui, eu quero orar por você. E uma coisa que eu quero pedir a você, deixe um comentário nesse vídeo sobre algo que Deus falou ao seu coração. Deus te abençoe, um forte abraço, tenha sempre esperança. Te vejo amanhã, se Deus permitir.